Bueno, buenos días a todos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a uma nova jornada do LACNIC. Eu sou Inácio Estrada, gerente de Relações e Estratégias do LACNIC, e estarei acompanhando-os esta manhã. Antes de começar, comento que temos apresentações em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Recomendo então àqueles que precisarem do serviço de interpretação que vão procurar os aparelhos que estão nas 2 portas de entrada da sala. Começamos com as atividades de hoje. A primeira apresentação, intitulada Teoria versus Prática, o futuro dos centros de dados para as empresas e as pessoas, por Michael Buchon, que convido a subir ao cenário. É o presidente da Cloud. Para aqueles que precisarem de interpretação, vão procurar os seus dispositivos. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Mike Buchon, trabalho na Nokia, viajei ao Brasil durante os últimos meses. E é bom estar neste hemisfério novamente. Meu colega Cadu, parece que nós estamos... Ok, estamos sim, está tudo bem. Ele me garante que se eu fizer uma viagem mais ao Brasil, eu já serei cidadão brasileiro. Então, tenho que começar a aprender o meu português. Obrigado. Ele perdeu o celular e está agradecendo que perdeu o celular. Foi a última coisa que eu aprendi. Bom, isso foi o meu início. Eu realmente perdi meu celular, mas motorista de Uber muito legal me devolveu. Bom, vou dar apresentar um ponto de vista prático para vocês. Se vocês quiserem saber para onde vão os data centers, vocês vão começar a ver slides como esse. Eu não sei o que é realmente essa foto. Eu só coloquei no Google. Olhamos para um futuro digital, assim, sofisticado, muitas coisas que estão assim nas suas mãos, ao alcance das mãos, mas é difícil decifrar uma imagem como essa. Podemos fazer aqui uma nuvem de palavras e vamos ver coisas como esta. Por exemplo, no centro temos inteligência artificial, IA está em todas as partes. Inteligência artificial, aprendizagem cognitiva, aprendizagem de máquina, análise regressiva. Nós temos um monte de novos termos, mas isso não é o que as pessoas estão implementando. Quero falar hoje sobre o que é provável que seja implementado, o que vai afetar a sua vida no dia a dia. Não é uma nuvem de palavras que tem palavras relacionadas com IA, é uma análise que tem a ver com o futuro. Parte da resposta deve ser sim. O que MVL 62 está fazendo absolutamente influenciada pela inteligência artificial. A resposta é afirmativa, mas também, infelizmente, é negativa. E por que eu acho que é negativa? Porque realmente está implementando clusters de IA hoje. Com certeza, as empresas que vocês já conhecem, Amazon, Meta, Google, Microsoft, estão gastando bilhões ou trilhões de dólares por dia para construir infraestrutura de IA. Foram 38 trilhões de dólares em um ano só para manter-se a par com a inteligência artificial. Perdi o sonido. Temos aqui clusters de grande escala em termos de treinamento. Temos a OpenAI, temos XI, temos a Grok. São companhias com infraestruturas que suportam grandes fundações. Vamos ver o que isso significa para todos os outros.
Hoje, o padrão atual, usando MBL 72, se passamos para uma MBL 36, são soluções de full rack ou de half rack, podem ser inclusive de 120 kW por infraestrutura, ou seja, bastante mais alto. A distribuição do poder, como é que pode ser feito? Por exemplo, se estamos falando de 120 kW por rack. Muitas empresas não têm esse tipo de infraestrutura. Esse é um único rack. Se vocês procurarem ver o tamanho desses, forem ver o tamanho desses data centers, vão ver que não é o caso. Nós não estamos construindo data centers de 200 megabytes. Temos já esse tipo ou seja, mais de 2 gigabytes bytes que estão, ou seja, e conversei com empresas que têm mais de 6 gigabytes para poder ter esses clusters. A maior parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de infraestrutura. Este é um grupo muito íntimo de empresas que pode adquirir esse tipo de infraestrutura. Então, vamos considerar as mudanças. A NVIDIA já está falando sobre um rack de 600 mil watts, o que seria uma barbaridade. O Google não quer que isso saia nas notícias. Já estão falando sobre um rack de 1 megawatts. Então, quem de vocês pode realmente apoiar um rack de 1 megawatt? Então, realmente é incrível. Boa parte da tecnologia que está sendo impulsionada não é algo que vai mudar a tecnologia das pessoas, dos operadores de data centers no dia a dia. Mas para aqueles que não se chamam Google, Meta ou Microsoft, para outras empresas, bom, isso mostra que não vão estar participando essas empresas menores. Bom, na área da tecnologia já sabemos o que significa inferência, tem a ver com fazer coisas como autoexpansão, função, buscas, pesquisas. Então, no caso da inferência, é uma coisa completamente diferente, é uma distribuição mais ampla, mais durável. Então, onde sabemos que coisas como a latência, que são muito importantes. Vocês vão ver, por exemplo, a nuvem de borda vai se transformar num caso importante. A Apple anunciou, por exemplo, no ano passado, um chip M3 que está sendo usado. E esse chip será vendido e incluído no MacBook e também nos celulares. A ideia é que vocês possam aproveitar essa inferência e passá-la para os dispositivos manuais. O que vai acontecer é que os data centers têm uma infraestrutura que parece um core colapsado, mas aqueles que não estão familiarizados com os data centers, core colapsado pode ser meio rack, talvez um rack, talvez 2 racks que estão colapsando numa só camada. Quando isso acontece, a pegada se torna muito menor. O fato de inferenciar requer os CPUs mais novos e, bom, não se pode aproveitar aqueles que já têm 2 gerações, já estão funcionando há 2 gerações. Se alguém quiser aproveitar a inteligência artificial, terá que ter algo que está mais perto de casa. Algo que não seja um tremendo data center. E aqui no Brasil, quando vocês pensam sobre a distribuição dos ISPs, dos provedores de serviços de internet e data centers, sabem bem que eles já estão muito mais perto das pessoas. Então a IA vai ter um impacto duradouro sobre esse segmento do mercado. Bom, pois bem, não vamos construir grandes clusters no treinamento da IA, especialmente se vai ter um grande impacto sobre aquilo que fazemos. Talvez precisemos de um cluster de capacitação, mas a tecnologia vai afetar todo mundo, vai transformar o mundo. Sem dúvida, as pessoas usarão modelos de IA, já estão usando.
Isso vai transformar o nosso cotidiano, a forma como nós interagimos com a tecnologia, seja do tipo que for, mas parte do entusiasmo relacionado à inteligência artificial é exagerado. Quando falamos do futuro da IA, em parte o que fazemos é desenvolver a possibilidade. Houve uma espécie de febre de ouro e a estratégia que muitas empresas têm são parecidas com isto. Esta é uma captura de tela de um programa de televisão chamado Selfad. Aqui falam sobre as cuecas. Esta é uma roupa interior. A teoria aqui, ou a ideia aqui é fazer uma coleta de roupa interior, mas não sabemos bem qual é o benefício. Isso é um pouco o que vemos com a IA. Fase 1, não sabemos o que vamos fazer com a IA, mas, bom, temos a fase 2 e a fase 3, e sabemos que a fase 2 é uma incógnita e a fase 3 é o dinheiro que vamos ganhar com a inteligência artificial. Infelizmente, o que as empresas hoje em dia veem são enormes taxas de erros e falhas nos projetos que estão envolvidos com IA. Quando o ChatGPT era a coisa mais moderna, que provocava todo o entusiasmo de todos, as empresas começavam a pensar o que fazer com a inteligência artificial e, francamente, a resposta era: bom, vamos começar a aproveitar em algum projeto. Começaram a desenvolver coisas parecidas com o GPT, incorporando isso a novos projetos. Bom, mas agora estão vendo que o vínculo não é tão direto como parecia, e vou dar um exemplo. Temos as radiografias. Se pensarmos nas radiografias, nas imagens, ressonâncias magnéticas, vamos usar IA para analisar as imagens e ver que problema um paciente tem. Isso significa que vai haver muitos lucros na imagenologia usando IA? Talvez não seja assim. Pode ajudar, mas não necessariamente vai gerar lucros. Qualquer estudante de Master vai usar sua primeira aplicação de IA, de Master, por exemplo, em medicina, vai usar IA nas imagens para poder recolher mais dados. Isso não quer dizer que a IA vai nos ajudar a ganhar muito dinheiro, mas vai mudar o setor. Essas aplicações, basicamente, terão um benefício de $0. O que vemos é que são muito poucas as empresas que podem aproveitar realmente essa tecnologia e colocá-la em prática, chegar à transformação que nós esperamos. Sabemos que melhora a vida, que facilita determinadas funções, mas daí a todas essas transformações, aí estão as dúvidas. No caso do networking, o futuro dos data centers são os automóveis, autônomos que andam sozinhos. Aqui há algumas coisas certas nesse sentido. Podemos usar tecnologias para impulsionar a IA neste sentido, nos automóveis autônomos, mas há algum tipo de exagero no marketing deste tipo de produto. Dá a sensação de que é mais provável que isso vai acontecer, mas temos que pensar que não sabemos qual é o futuro e como a IA vai afetar realmente as operações do dia a dia. Quando temos as atividades do dia a dia, temos que responder a pergunta básica: nossas operações são determinísticas ou são estocásticas? Vemos que há questões probabilísticas, temos que ter acesso às informações para depois avaliar aquilo que precisamos fazer da melhor maneira. As pessoas que falam sobre operações de IA, o caso de uso mais típico, por exemplo, é a questão da óptica. Se há muitos elementos ópticos, temos que usar isso a óptica para fazer o thresholding.
Isso faz sentido, mas a maioria dos matemáticos diria que isso não é realmente inteligência artificial. É simplesmente um caso de uso útil. Para além disso, começamos a ver se realmente vão surgir todas essas condições que aparecem num ambiente complexo, onde tudo é diferente. Cada ambiente, inclusive na mesma rede, há contextos diferentes. As informações são diferentes, a linha de base é diferente, então é muito difícil poder ajustar os modelos como para chegar a conclusões específicas demais. Então, o mais provável é que, a partir de um ponto de vista operacional, se usem motores como regras. Vocês vão dar informações, mas vão seguir caminhos mais determinados para alcançar um resultado específico mais rapidamente. Um exemplo não técnico. Há alguns anos, quando eu trabalhava em outra empresa, tinha por exemplo, estava trabalhando em horas extras, tinha reuniões. Na hora do almoço, por exemplo, comecei a pensar como as pessoas entravam, colocavam a sua comida no micro-ondas, apertavam os botões e o micro-ondas não funcionava. E cada um que entrava, a primeira coisa que fazia era repetir a operação, abrir e fechar a porta do micro-ondas e tentar, como se estivesse reiniciando um computador. Para ver se então começava a funcionar. E se não funcionava, bom, ia olhar na tomada para ver se estava ligado na tomada. Esse é um caminho determinístico. Cada pessoa faz a mesma coisa, segue um fluxo de trabalho. E na IA, isso pode ser correto. Mas precisamos de certas tecnologias similares e não generativa. Temos que ver quais são as regras básicas, como estão as atividades relativas a certa informação, conjuntos de dispositivos num ambiente de múltiplos domínios para poder chegar ao troubleshooting. Isso não quer dizer que a IA não vai ter um impacto na nossa vida, nas nossas vidas. Eu acho que sim, acho que é uma tecnologia que veio para ficar. O futuro da IA, no contexto do trabalho, especialmente, terá um impacto. Não vai fazer com que as máquinas substituam, ou os robôs substituam as pessoas, mas vai ser como uma espécie de copiloto, utilizar uma máquina que já funciona de outra maneira. Nessa era da inteligência agêntica, há algumas coisas que têm importância. Em primeiro lugar, temos acesso à informação que os agentes, como si mesmos, podem chegar a conclusões. Neste caso, vamos utilizar modelos fundacionais e vai fazer parte disso. Mas a verdade é que quanto mais estreito, mais específico e mais customizado, e então poderemos ter um resultado muito melhor, porque, como eu mencionei antes, cada rede é diferente. E nesse ambiente, não esperamos que os fornecedores realmente vão vender algo que utilize soluções de inteligência artificial com agência ou agêntica, mas na verdade é necessário desenvolver um pouco desse conhecimento de especialidade dentro da empresa, porque as informações que nós temos do nosso próprio ambiente serão o que permitirão encontrar esses modelos e obter resultados bem específicos da sua rede e específicos para a sua rede. Em segundo lugar, outra questão importante sobre a inteligência artificial agêntica não é apenas sobre telemetria. Nós também queremos poder fazer automações com os resultados e integrações e criar muita infraestrutura de automação que dê apoio às operações de uma forma mais ampla. Nesse sentido, isso é muito difícil, porque muitas pessoas que trabalham com automações tratam as suas automações principalmente sobre gestão de configurações. Basicamente, coisas como Ansible e coisas desse tipo são bons exemplos. E se nós queremos passar para uma inteligência artificial agêntica, em que tem mais impacto em coisas como diagnóstico de problemas, uma coisa que temos que fazer é criar um fluxo de trabalho que seja de múltiplos domínios, em que existam integrações com diferentes sistemas que estão por cima da rede. E nesse sentido, podemos utilizar ferramentas como Netbox ou Nodobox como ferramentas para gestão de fluxos de trabalho,
E significa que haverá uma carga sobre como nós integramos isso num ambiente, no mundo real. Isso significa que os benefícios do dia a dia, do uso de inteligência artificial agêntica, não vão depender simplesmente de produzir agentes, mas sim também de integrar esses agentes ao mundo real. Se vocês são uma empresa, estão pensando em todas essas mudanças, a próxima pergunta é como eu posso alavancar essas vantagens? E eu vou compartilhar algumas coisas que devemos fazer. Quando nós passamos para trabalhar na nuvem, e hoje em dia há muito nesse sentido, uma das primeiras coisas que as empresas fizeram foi fazer uma mudança e passar as aplicações e aplicativos para a nuvem. E algo muito importante, porém, sinceramente, muito perigoso, é que entregaram o controle da arquitetura dos seus ambientes. Então, quando você deixa ir o controle, por exemplo, quando aconteceu aquela queda da Amazon, toda a sua empresa e todo o seu sistema vai cair porque você tinha tudo dentro da Amazon. Então, quando você deixa ir o seu controle, a influência de eventos externos é muito maior. E quando temos a inteligência artificial, temos que nos certificar que não estamos dando o controle aos nossos fornecedores que estão falando sobre os maravilhosos impactos da inteligência artificial, porque você será aquele que vai lidar com as repercussões quando as coisas deem errado. E outra coisa é que se a inteligência artificial realmente começa a gerar transformações nos data centers, nos centros de dados do mundo real, vai ser algo que eleve as operações e vamos precisar de infraestrutura que dê suporte a isso. Temos que começar a implementar fluxos de trabalho e motores de eventos. E para isso, temos que aprofundar realmente muito nesse tipo de motores e muito rapidamente, porque é isso o que vai determinar a sua habilidade para poder organizar os resultados. Também temos que levar as operações para uma consideração de primeira camada. Muitas pessoas pensam nisso e comumente o que fazem é começar com a arquitetura underline. Que tipo de dispositivos precisamos, que tipos de funcionalidades de software vão ser importantes, o que vai realmente levar à frente a minha conectividade nessa área em particular. E também é importante ter um ponto de vista sobre quais são os seus requerimentos de operações, que tipo de interface de telemetria nós vamos utilizar, como vamos integrar isso. Vamos ter uma mensagem central em um modelo específico e como isso vai se integrar, como vai funcionar toda a integração. Eu vou trabalhar com Gemini, gRPC, gRPC, outros resultados que estão elevando essas decisões a considerações de primeira camada e tudo vai trazer um resultado diferente. Depois temos que perceber que as operações vão ter um impacto em como são realizadas as contratações. Ninguém aqui nessa sala está ficando mais velho, mas eu completei 50 anos este ano e realmente os engenheiros de rede, na medida em que vão envelhecendo, vão sair da força de trabalho. E quando nós saímos da força de trabalho, quem vai nos substituir? O seguinte grupo de engenheiros de redes vai sair da universidade com um diploma, com muita experiência, com certificações Cisco, talvez. Essa é a próxima geração de trabalhadores? Muito provavelmente não. A próxima geração vai sair da universidade com experiência em ferramentas de nuvem. Eles têm muito mais chance de saber o que é Prometheus ou Prometheus do que trabalhar mais com redes, algo que nós temos abordado há décadas. E se isso é verdade, temos que começar a fazer ajustes nas nossas operações agora para que, quando essas pessoas entrem na força de trabalho, de fato possam ser úteis para o nosso ambiente. Se precisamos de uma certificação do fornecedor para operar, então esse pool de indivíduos, de certificadores, de fornecedores acaba se reduzindo muito e complica as coisas para o futuro. E, por cima, a próxima geração de ferramentas vai ter uma melhor performance, um melhor desempenho. Então, vai ser mais custoso, menos efetivo do que se as novas gerações continuassem utilizando as nossas ferramentas. Então, vamos continuar focando em novas interfaces. Nesse sentido, há uma linguagem que provavelmente vai ser mais comum, e se isso for verdade, ter experiência com processamento de linguagem natural, com PLN, a partir de agora. Então, vamos poder interagir com a infraestrutura, tanto da parte de provisionamento, mas também da parte de monitoramento e de diagnóstico de problemas.
Mas é assim que as empresas lidam com isso. Mas o que acontece com os indivíduos? Como nós lidamos com as mudanças? E na nossa indústria há um diálogo muito perigoso. Nós falamos de coisas como automações e inteligência artificial como uma ameaça para os trabalhos, os empregos individuais. E em alguns casos, talvez isso seja um pouco verdade. Eu não vou dizer que o futuro é realmente tecnologia e humanos, mas é importante ter pessoas que estejam preparadas para trabalhar junto com a tecnologia. E eu vou recomendar algumas coisas a fazer. É importante lembrar as coisas básicas. As certificações são úteis para entender como funcionam os protocolos, como funciona a arquitetura. São coisas que ajudam a pensar tudo, como vamos desenhar uma rede para operar em um ambiente. Memorizar os comandos não é tão útil. As certificações realmente não vão salvar você, mas lembrar os básicos, os conceitos importantes e fundamentais é realmente o que vai permitir que você avance nos próximos ambientes em que você trabalhe. Eu também, se fosse vocês, começaria a trabalhar com inteligência artificial agêntica ou com agência, fazer um pouco de pesquisa, utilizar alguns recursos e ferramentas simples. Eu me sentiria mais confortável nesse ambiente, porque quanto mais confortável você se sinta, mais fácil será a transição e você estará em uma posição em que será uma dessas poucas pessoas que pode ter a experiência profunda e necessária para entender uma rede e combinar isso com ferramentas modernas. Aquelas pessoas que saem da universidade com foco em inteligência artificial realmente não vão saber muito de engenharia de redes. Então, combinar esses dois conhecimentos significará que você está em uma posição única e que trará muito valor agregado para a sua empresa. E também, outra premissa de qualquer tipo de transformação operacional é você vê uma coisa e você faz alguma coisa. Significa que entender a telemetria moderna é algo enorme. Você tem que entender como funciona a telemetria. Se você tem que escolher entre uma coisa e outra hoje, você tem que passar mais próximo de GNMI, GNPC, porque há muitas coisas acontecendo nessa área e isso vai levar você aos próximos passos. E depois também as interfaces. Eu já mencionei PLN, processamento de linguagem natural. E se você está familiarizado com esse tipo de ferramentas, você estará em uma posição muito mais forte para poder utilizar as vantagens. E a última lembrança que eu quero trazer para vocês é, se eu pergunto quantos de vocês sabem quais são as dores na sua rede, provavelmente vocês não saibam responder. Então é importante ajudar a resolver isso, mas não é assim que nós gerenciamos as redes hoje em dia. Uma das principais coisas que as pessoas querem é que funcione. E eu ouço isso no dia a dia. Não queremos sofrer com problemas de configurações, queremos ter uma análise proativa, porque nós temos que nos certificar que isso funcione. É simplesmente isso. Em segundo lugar, precisa ser fácil de utilizar essa questão de transformação da operação e se nós somos sinceros também, precisa ser acessível. Então, estávamos falando também do impacto da perspectiva de marketing e isso vai um pouco além do que as pessoas de fato fazem. E poderia ser que o futuro dos centros de dados seja, assim, uma festa muito radical e que a nova tecnologia vá levar todos nós justamente a esse caminho que estamos transitando agora. Eu não sei quem será o próximo palestrante, mas espero que não digam nada oposto a isso. Mas também poderia ser que o futuro seria uma inovação, assim, um pouco chata. Essas coisas que vemos aqui. Eu acredito fundamentalmente que o futuro das redes, embora a área de marketing defina um pouco a direção, não importa tanto isso, mas o que temos que fazer no nosso dia a dia provavelmente seja muito mais rotinário do que nós queremos admitir. E vamos utilizar coisas da inteligência artificial, mas terá como base aquelas operações do dia a dia e como podemos gerir a infraestrutura em andamento. Meu nome é Michael Shaw, eu sou de Nokia e essa foi a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Michael. Foi uma ótima apresentação. Adorei essas fotos que você trouxe no seu slide.